agora aqui na cozinha com a chefe Bruna Ávila. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, e você? Também, seja muito bem-vinda. Vem com a gente. Obrigada. Bruna, hoje você vai fazer um pãozinho pra gente super fit, é isso? Sim, um pão sem glúten, né? Que é a maior dificuldade que as pessoas têm, é de fazer pães sem glúten. Porque ou fica duro, ou fica pesado, ou é difícil de fazer. Então essa receita que eu trouxe aqui é bem fácil, todo mundo vai conseguir fazer, fica um pão bem gostoso. Fica fofinho? Fica super fofinho. Ai, gente, então vamos lá, Bu, o que a gente vai precisar? Ó, é muito fácil de fazer, tá? Eu já até trouxe o mix de farinhas separados, mas eu vou passando pro pessoal de casa acompanhar comigo. Então, eu vou colocar aqui 3 ovos. Três ovinhos inteiros. 3 ovinhos inteiros. Duas colheres de azeite de oliva, o azeite de oliva que você tiver aí em casa, e pode ser a colher medida padrão ou medida caseira mesmo, bem cheinho, tá? 1, 2. Certo. E aí a gente vai bater essa misturinha aqui muito bem. Aí usa o fouet mesmo, no bol. Eu recomendo que utilize o fouet mesmo para bater, porque fica mais fácil para bater, fica mais homogêneo. Mas quem não tiver, né, tem muita gente vai que não garfo tem, mesmo, vai né? no garfo mesmo, vai na espátula mesmo. Gente, mas o fouet ajuda tanta vida. E hoje tem tudo quanto é casa desses baratinhos de 99. É muito fácil tem de encontrar. Fácil. É. Então, óleo. E antes disso, ó, eu coloquei aqui, pro pessoal de casa entender, eu coloquei aqui meia xícara de água morna e um tablete de um sachêzinho de fermento biológico. Aquele fermento de pozinho, sabe? Sim. Biológico, não o químico que é branquinha, né? O fermento de pão mesmo. Misturei aqui com 1 colher de chá de açúcar. Fiz uma misturinha e deixei crescendo. Então, ó, a gente consegue já ver que tem uma espuminha se formando. Isso aqui eu fiz antes de começar a bater os ovos. Deixei aqui ele descansando, tá, Ana? Bruna, esse é aquilo que eles chamam de esponja? É a esponja. É a esponja, a fermentação que é importante fazer antes de começar a fazer o pão, tá? Então, esse aqui vai, só pra, de novo, quanto que vai de água? Vai meia xícara. Meia xícara de água. Um sachê de fermento biológico. Que é 10 gramas, né? E 1 colher de chá de açúcar. Pode ser qualquer açúcar que você preferir, não pode ser adoçante, porque esse açúcar, ele vai servir de alimento pro fermento. Tá? Então, legal. é só para isso que a gente utiliza. Se for uma pessoa que é diabética, não tem problema, porque o fermento, ele consome esse açúcar para crescer. Ai, que legal. Tá? Então é só uma colherinha mesmo. E aí aqui dentro desses ovos com o azeite eu vou colocar um mix de farinha. Então agora anota aí o que eu coloquei de farinha aqui. Todas são bem fáceis de encontrar, tá? Eu coloquei 1 xícara de farinha de amêndoas, 1 xícara de farinha de aveia. Quem tiver intolerância ao glúten pode ser aveia sem glúten, que é bem fácil de encontrar hoje. 1 xícara de polvilho doce. E aí eu coloquei 1 colher de chá de CMC, que é esse produto aqui. Se o pessoal de casa quiser ver, é um produto que é encontrado em casas, lojas de festa, de confeitaria, é bem fácil de encontrar também. E 1 colher de chá de goma xantana e 1 colher de chá de sal. Coloquei tudo aqui nesse mix e vou colocar dentro dos meus ovos aqui, tá? Vamos lá, então. Aí a gente coloca a farinha e já coloca junto a nossa esponja. Coloca tudo, a água, a espuma, tudo que tiver aqui. Bate bem. E agora a gente vai misturar isso aqui e tá pronta a nossa massa de pão. É muito simples de fazer. Aí ela vai ficar descansando só um pouquinho para crescer, mas não precisa descansar muito também, porque aqui em Joinville a gente tem um tempo bastante úmido e bastante quente, né? Então favorece para crescer o pão, não precisa deixar, né? Só no inverno, quando tá mais frio assim, que fica mais difícil de crescer, daí é bom deixar uma meia horinha, 1 hora até. Mas como ele é um pão sem glúten, a massa dele também fica bem pegajosa, tá vendo? Entendi. Então aqui a gente só mistura bem para que todos os ingredientes fiquem bem homogêneos, né? Para que não fique uma parte salgada e outra sem sal. Mas a goma xantana que a gente colocou, ela ajuda a dar corpo para essa massa. E esse CMC, ele é um amaciante.
Então é o que deixa o nosso pão fofinho, por isso que eles são 2 ingredientes essenciais aqui, né? Olha que bacana. Além do mix de farinhas, é claro. Bruna, Então, e aqui nesse tá- mix de farinhas, de aveia, de amêndoas, eu posso substituir se eu quiser uma farinha de linhaça, outro tipo Pode. de farinha ou não? Até pode, sabe? Mas esse mix, com essa combinação dessas 3 farinhas, eu considero assim que é o mais perfeito para deixar a massa fofinha e bem maleável, né? Se a gente colocar, entendi. por exemplo, uma farinha de arroz, Ana, ele pode ficar um pouco mais seco. Né? Entendi. Porque todas essas farinhas, uma tem uma proporção de gordura maior, a outra tem mais fibras. Então é interessante manter essa mesmo. Caso a pessoa não tenha, por exemplo, polvilho, pode substituir por fécula de batata. Se quiser substituir a de aveia por linhaça, também pode. Se quiser substituir a de amêndoas por outra de castanha ou de amendoim, também pode, sabe? Mas sempre entre farinhas bem parecidas entre si, né? Respeitando o mesmo grupo de farinhas. Quem aí em casa tiver dúvidas sobre grupos de farinhas, lá no meu Instagram eu ensino bastante sobre isso, é só seguir lá que eu passo todas essas informações. Que bacana, até porque como a Bruna estava falando, cada farinha tem um percentual de gordura. E é esses percentuais misturados que vão dar essa fofurinha pro nosso pãozinho. É, porque o pão sem glúten, ele já tem a ausência de uma proteína, né? O glúten, ele é a proteína do trigo. Então, que é o que faz com que o pão fique macio, que fique fofinho quando é pão de trigo, né? Bem mais fácil dar certo. Quando é sem glúten é mais difícil, assim, dar certo, ele fica duro e tal, justamente porque precisa de uma combinação de fatores, né? E o que eu ensino para os meus alunos é fazer essa combinação da melhor maneira possível. Até eu tô com inscrições abertas pro meu curso online só essa Olha que semana. legal. Olha a oportunidade aí. Quem quiser aprender a cozinhar de verdade, é só entrar lá no meu Instagram que tem todas as informações. Bruna, e o curso vai ser quando? Ele é online e a pessoa tem acesso ilimitado. Ai, que bacana isso. Ó, pra vocês entenderem o que eu fiz enquanto tava conversando aqui com a Ana, eu coloquei o azeite aqui dentro e untei com um pedacinho de papel aqui só pra deixar a forma untada, tá? Então agora eu vou colocar essa massinha aqui na nossa forma e vou esperar um pouquinho dentro do forno frio, só para ela crescer um pouquinho, vai descansar aí uns 10 minutinhos, não precisa mais que isso, e depois a gente vai ligar o forno, tá? Quando a gente tá falando de pão, é sempre interessante não colocar no forno pré-aquecido. Bolo a gente sempre coloca no forno pré-aquecido, né? Porque é um outro tipo de fermento, é fermento químico. Então o fermento químico ele já precisa estar num ambiente quente para agir imediatamente e não perder a validade. O fermento biológico, ele precisa se desenvolver antes de assar. Então sempre a gente coloca no forno frio e só depois que ele já tiver um pouco crescido a gente liga o forno e ele começa a assar de fato. Bacana, não sabia também. É, mais uma dica. Hoje né, a gente tá cheio de dicas aqui, né, Ana? Então, ó, vou espalhar essa massinha aqui dentro da forma. Ela fica uma massinha bem pegajosa mesmo. Bruna, se eu quiser adicionar sementes nesse pão, Fica posso adicionar? maravilhoso. Nossa, quer ver se você colocar por cima, assim, pra dar aquele acabamento, sabe? Sim, de... Uma granolinha salgada. Fica maravilhoso em cima. Semente de girassol, semente de chia, de linhaça. Fica incrível. Olha que legal, gente. Outra dica aí da Bruna. É. Então, pra você deixar o seu pão ainda mais gostoso. E nutritivo, né, Ana? Super nutritivo. Super nutritivo, com sementes, até castanhas, quem gosta. Então, ó, pra vocês verem, assim fica o nosso pão dentro da forma. Eu vou colocar ele... Olha só que bacana. eu vou colocar ele agora dentro do forno pra descansar. Ele vai descansar uns 10 minutinhos e quando passar esse tempo de 10 a 15 minutinhos, a gente vai ligar o forno a 180 graus e ele vai começar a assar lentamente, tá? Depois, pra assar, ele vai levar uma meia hora. A gente vai saber que ele tá bom quando ele tiver douradinho. Quando ele tiver totalmente dourado por cima, significa que ele tá bom. Olha Aí que já bacana. a gente mostra pra vocês.